Olá pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva hoje. O que cai na prova discursiva especial para você que vai fazer o concurso da Cefaz de Goiás. Na verdade, é o que cai na prova de língua portuguesa. Pois é, esse concurso não tem discursiva, mas tem língua portuguesa e é legal a gente dar uma olhadinha em algumas questões bem interessantes sobre essa prova. Vamos lá? Banca do Coração da Professora, Fundação Carlos Chagas, prova marcadinha para o dia 30 de setembro. E tem algumas questões bem importantes para você ficar atento e fazer uma boa prova. Vamos dar uma olhadinha, então, no que eu separei para gente em relação ao concurso da Cefaz de Goiás, Secretaria de Fazenda, né? Olha que bacana. Prova 30 de setembro, como eu comentei há pouco, Fundação Carlos Chagas, a Banca do Coração da Professora, né? Porque quer matar meu coração, essa banca. Cargo de auditor fiscal, escolaridade aí nível superior e a FCC costuma elaborar boas provas, hein? Especialmente em relação à língua portuguesa, vale muito a pena ficar atento a aspectos normativos, porque é uma banca que curte muito gramática. Regência, concordância, colocação pronominal, emprego de tempos e modos verbais são tópicos que nunca, mas dificilmente mesmo, deixam de aparecer nas provas. E a banca segue até uma certa regularidade em relação à disposição dessas questões. Então, uma dica bem legal para você que vai fazer esse concurso é dar uma olhada em provas anteriores, provas de nível superior, e perceber que existe uma certa semelhança em relação à organização, ali, a distribuição dos tópicos presentes no ementário, tópicos de relevância gramatical, e você vai perceber isso que eu estou falando. As questões, elas acabam aparecendo quase sempre na mesma sequência. Aí você pensa, será que vai ter uma questão de crase? É bem possível que sim, porque se gosta de trabalhar regência, acaba pegando carona aí, trabalhando crase também. Mas tem algumas questões importantes e pontuais do edital para a gente dar uma olhadinha. Vamos voltar lá para o materialzinho que eu preparei para gente. Em relação às provas, né? Primeira fase de provas aí, nós temos dois grupos, grupo 1, grupo 2, em relação aos conteúdos que serão cobrados. Então, o cargo é de auditor fiscal da Receita Estadual. O grupo 1 contempla aquilo que a gente conhece, né? A princípio básico de concurso nível superior, português, raciocínio lógico. Aqui, raciocínio lógico quantitativo, fica atento a essas diferenças, são particularidades, né? E matemática financeira. E aí entra a parte básica do direito, que costuma aparecer em provas desse nível. Constitucional, administrativo, civil e empresarial. Finanças públicas, orçamento público, questões voltadas, né, às finanças e ao orçamento público do Estado de Goiás. Tecnologia da informação. E no grupo 2, contabilidade geral, contabilidade avançada e auditoria, legislação tributária e direito tributário. Afinal de contas, a gente está falando de um concurso para auditor fiscal, não seria diferente. 60 questões para cada um dos grupos. Em relação ao português, são 8 questões, peso 1 cada questão. E ó, concurso eliminatório e classificatório. Você vai ter 5 horinhas para fazer todas essas 120 questões. Por que eu falei que havia algumas particularidades para a gente dar uma olhadinha aqui? Porque olha só que bacana. Se você deseja ser auditor fiscal da Receita Estadual, você vai passar por uma prova, né, objetiva, grupo 1 e grupo 2, com questões de múltipla escolha. Cada questão tem 5 alternativas, isso também é padrão FCC, né? E os assuntos são todos os presentes lá no anexo 1, que traz o ementário. Tranquilo, isso aqui até aqui padrãozinho, né? Só que, o que acontece? Por que a prova é eliminatória e classificatória? Porque ela apresenta algumas exigências em relação ao número de acertos. Veja, cada grupo vai ter peso para as suas questões e existem algumas exigências em relação à quantidade de acertos por área, por grupo. Olha só, você vai precisar de 50% do total de pontos em cada uma das provas do grupo 1 e do grupo 2. Então, vou voltar lá porque o exemplo é mais legal. Se português tem 8 questões, você precisa necessariamente acertar 4. 3 de raciocínio lógico, quantitativo e matemática financeira, pelo menos. E aqui tem 5, o que eu faço, né? Sempre pegue pela maior. 3 de direito constitucional,
4 de administrativo, 3 de civil empresarial, 5 de finanças públicas e orçamento público, 3 relacionadas ao estado de Goiás, 7 de tecnologia da informação, 10 de contabilidade geral avançada e auditoria, 18 de legislação, 18 não, perdão, 13, eu li 36, ali 13 de legislação tributária e 7 de direito tributário. Precisa acertar no mínimo metade da quantidade de questões de cada disciplina, ok? Cuidado aí que a parte no grupo 2, ó, tem peso 2. Por que que eu tô falando para você ter cuidado? Porque a segunda exigência é a seguinte: você precisa ter, no mínimo, 50% do total geral de pontos ponderados das provas do grupo 1 e do grupo 2. Aí você vai ter que levar em consideração o peso de cada questão. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 20 questões de peso 2, vale 40 pontos. Você vai ter que fazer pelo menos 20 pontos, tá? Então, tem que tomar cuidado, bastante cuidado, com essas exigências, porque às vezes isso significa que você não pode fazer só 50%, você tem que ter uma sobra, tem que ter um respiro, porque além de 50% de cada área, você também vai precisar de 50% no total de pontos aí dos grupos, então fique bem atento a isso, né? A necessidade de outro ponto importante, antes de a gente avançar aqui, se você zerar, deixar de pontuar qualquer uma das disciplinas, você está excluído do concurso. Então, também não pode se permitir zerar. Vamos ver. Peraí. Como é que é? Então, ó, 50% de acertos de cada disciplina, 50% dos pontos dos grupos, né? Levando em consideração ali que tem grupo com peso 1, tem grupo com peso 2, e não pode zerar nenhuma das disciplinas. Então, existe aí, sim, existem aí exigências que precisam ser seguidas por você. Então, capriche, estuda bastante e vai, sim, atrás de informações, de provas anteriores, informações sobre a linguagem da banca, sobre como a banca costuma trabalhar essas questões, porque isso facilita bastante a tua vida, vai te ajudar a mandar bem nessa prova aí de auditor fiscal organizada pela FCC para o Cefaz de Goiás, tá? O que mais que a gente tem aqui de importante? O conteúdo programático de língua portuguesa. E uma coisa que eu achei muito bacana foi a justificativa para a seleção de conteúdos. Olha que legal. Em relação à língua portuguesa, né, que faz parte, são as 8 questões ali do grupo 1, interpretação de texto, ortografia, acentuação, pontuação, classes de palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção, emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem, vozes verbais, a FCC gosta muito de cobrar isso, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, sintaxe, processo de coordenação e subordinação, ocorrência de crase, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras e redação. Por que que eles colocam isso? O conhecimento de frases corretas e incorretas. Porque eles gostam muito de questões daquele tipo, ó. A sentença, o fragmento destacado pode ser reescrito sem erros e sem alteração de sentido. E normalmente o erro é gramatical, tá? Fica uma canjinha aí para você que está se preparando para esse concurso. Então, veja, são praticamente todos os tópicos presentes na gramática normativa. A banca é normativa, sim, tem esse gosto, tem esse apego à norma padrão. Fique atento, vale muito a pena ficar de olho nisso. Vamos dar uma olhadinha na justificativa lá para a gente finalizar? Olha só que lindo! O conhecimento das matérias constantes dos objetos de avaliação referente à disciplina português é fundamental para o exercício do cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, né? Por que é fundamental? Porque o trabalho, né, a essência dessa ocupação é constituir o crédito tributário e executar tarefas de arrecadação de tributos estaduais, sendo que para o perfeito desenvolvimento de suas atribuições é necessário perfeito conhecimento do conteúdo programático da disciplina. Ou seja, olha que fantástico, que supervalorização dos cuidados que nós todos precisamos ter com o nosso idioma. Você vai precisar escrever, você vai precisar se comunicar e é necessário que todo esse processo aí de escrita e de comunicação seja feito com a mais absoluta correção,
visto que, né, pontuação equivocada implica alteração de sentido, muitas vezes grafia, especialmente de palavras que têm certa semelhança, certa proximidade, implica alteração de sentido, e isso certamente traria muitos problemas aí para o trabalho. Olha só que bacana. Então, vai fazer esse concurso, capricha aí na prova de língua portuguesa. E de resto, o que me resta? Desejar aquele sucesso para você. Era isso que a gente tinha para conversar, uma excelente prova. Nós nos vemos no próximo O que Cai na Prova Discursiva ou O que Cai na Prova de Língua Portuguesa. Beijo grande, gente. Até a próxima.